De repente a quebra de dungeon acontece, Jay Wills estava confiante, finalmente vai começar a batalha. Os caçadores que o acompanhavam ficam surpresos, eles pensaram que as bestas iriam sair do portal, assim que a dungeon fosse quebrada. Porém isso não acontece, será que o caçador Sun Jinmo estava blefando? De repente vemos um homem saindo de dentro do portal, ele estava flutuando, seus cabelos eram vermelhos como sangue, uma pura cor escarlate. Ele olha para baixo e observa todos aqueles humanos em frente ao portal. Jay Wills dizia em pensamentos: ele é um humano, é só uma pessoa. O homem que saiu do portal tinha olhos vermelhos, assim como seus cabelos. Suas roupas eram da cor branca e escarlate. Ele se aproxima de Jay Wills e pergunta: você é o rei desse lugar? Jay Wills fica surpreso. Ele acredita que aquele homem não é uma besta demoníaca e poderia ser um humano. Porém, um dos caçadores ao seu lado dizia: não há com o que ficar surpreso. Bestas demoníacas podem fazer seus próprios equipamentos. Eles usam o alfabeto rúnico e vivem em uma sociedade hierárquica bem restrita. Resumindo, elas têm um nível de inteligência parecida com a dos humanos. Elas só nunca quiseram se comunicar com a gente até agora. Não ficaria surpreso se as bestas demoníacas aprendessem o idioma humano para tentar se comunicar com a gente. Jay Wills então dizia em pensamentos: humanos e bestas podem se comunicar. Eu sabia que seria assim. O motivo do caçador Sung conseguir tomar os soldados do primeiro portal para o lado dele era porque ele conseguia se comunicar com eles assim. Acho que eles estão perguntando quem é o rei para obedecer a esse rei. Jay Wills então fala: e se eu for esse rei? O homem de cabelos vermelhos olha para os lados e responde: parece que ele não está aqui. Esse homem na verdade é o monarca dos dragões e ele procurava pelo monarca das sombras. Sung pede para um membro da associação de caçadores confirmar o que está acontecendo no Canadá. Sung tem a ideia de ligar para Adam White, um dos membros da associação de caçadores dos Estados Unidos. Ele atende a ligação e Sung pergunta: Adam, pode me dizer o que está vindo no portal colossal do Canadá? De repente Sung escuta um grito. Ele dizia: não me diga que você está aí. Adam revela que junto dos outros agentes estava acompanhando a raid no portal do Canadá. Sung pergunta por que diabos ele estava nesse lugar e Adam revela que não podia ficar só olhando a situação no Canadá. Muitos dos agentes americanos foram mandados para aquele lugar. Sung percebe que eles ainda não perceberam o tamanho do exército inimigo. Ele pergunta se houve alguma mudança no portal. Adam fala que não, parece que estava vazio assim como os outros e estava bem quieto por ali. Sung fica aliviado, porém de repente Adam diz: espere um pouco, tem algo saindo do portal, é uma pessoa, ela está saindo do portal. Sung então entende o que estava acontecendo e diz: Adam, fuja, saia daí o mais rápido que puder. De repente chamas poderosas aparecem, os caçadores são atingidos e Adam dizia: os caçadores foram transformados em cinzas em um instante. Sung gritava: Adam, você ainda tem tempo, fuja enquanto pode, você tem que sair daí o mais rápido possível. Adam revela que no céu ele conseguia ver inúmeros dragões e bestas. Todos os tipos de bestas se reuniram em um único lugar. Como isso é possível? Vemos as pessoas comuns correndo o mais rápido que podiam. Sung estava triste, porém agora que chegou a esse ponto, posso pelo menos salvar o Adam se eu controlar a sombra que coloquei nele. E de repente, um orc das sombras aparece ao lado de Adam. Ele segura seu braço e diz: vamos teleportar agora. Porém antes que Sung conseguisse salvar o Adam, o agente americano fica assustado. Ele percebe algo se aproximando. O monarca dos dragões estava ali e pergunta: aonde pensa que vai, sombra? Adam assustado dizia: caçador Sung, eu... Antes que pudesse completar aquela frase, Adam White é transformado em cinzas pelo monarca da destruição, o rei dos dragões Antares. O monarca da destruição apenas abriu sua boca e foi capaz de disparar uma intensa rajada de fogo. Aquele fogo não só matou Adam White, como também destruiu o orc das sombras de Sun Jinmo. Sung via aquela cena pelos olhos de sua sombra. Ele sente a sua conexão com o orc se esvaindo. Sung fica furioso. Merda, eu devia ter previsto isso, já que eles sabem que estão lutando contra meu exército das sombras, que se torna mais forte quanto mais as batalhas duram. Por isso meus inimigos vão minimizar a quantidade de batalhas, concentrando todas as forças deles em um único lugar. Eles abriram 8 portais, como se fossem seguir o plano original, mas então enviaram todo o exército para o portal mais distante de mim. Esse foi um erro terrível meu. Mesmo se eu fosse para lá, imediatamente acabaria me envolvendo em uma guerra direta.
Meu plano de ganhar tempo foi por água abaixo. Liu Zigeng percebe que Sun Jinwoo estava tenso e o agente da Associação de Caçadores informa que os caçadores do Canadá estavam mortos. Sung se pergunta se realmente não poderia fazer mais nada quanto a isso. Enquanto isso, no Canadá, vemos Antares que dizia: o som do coração de uma pessoa viva batendo. O som dos gritos e da destruição são como músicas para meus ouvidos. O monarca da destruição e rei dos dragões comemora sua primeira vitória. Ele olha para o céu e vê sua horda de dragões sobrevoando aquele lugar. Ele dizia: sim, agora acabamos os preparativos. Destruam tudo. Esse é o único propósito da nossa existência. De repente todos os dragões começam a cuspir fogo sobre aquela terra. O Canadá se transforma em um mar de chamas. E vendo tudo aquilo ao lado do monarca da destruição, estavam os monarcas da transfiguração e do corpo de ferro. Está gostando do vídeo? Deixe seu like. E continuando, David Brennan dos Estados Unidos estava vendo as filmagens da destruição causada no Canadá. Em seu escritório vemos uma mesa cheia de bebidas e David dizia: todos devem ter morrido, os caçadores, os agentes e os repórteres no local, centenas de dragões junto de um mar de gigantes, bestas e também insetos. Esse desastre não pode ser contido pelos humanos, estão todos mortos. Já era, é só questão de tempo até que cheguem nos Estados Unidos. Agora entendi porque o caçador Sun Jinwoo avisou a todos para ficarem o mais distante possível dos portais. Esse mundo já era, sim, acabou. De repente uma sombra se manifesta no escritório de David. Quem chega ali é ninguém menos do que Sun Jinwoo. David fica surpreso e Sung dizia: vim aqui de repente porque estou procurando por uma coisa, pedras de runa. Por favor, me dê a runa deixada por Kamish. David Brennan então responde: como deve saber, a runa de Kamish está sob posse da Associação de Caçadores. Porém, de repente, David fica em silêncio. Ele dizia em pensamentos: o que eu estou dizendo? A Associação de Caçadores ainda importa de alguma coisa? Aquelas runas não significam nada se todos os Estados Unidos estiverem prestes a ser destruído, quanto mais a Associação de Caçadores. Foi mal, acho que ainda estou bêbado. Posso entregar as pedras de runa, mas por que precisa delas? Sun Jinwoo responde que irá usá-las para contra-atacar os inimigos. David então leva Sung até as instalações onde a runa está guardada. Ele dizia: você não disse que seres chamados de governantes enviariam aquelas bestas demoníacas para cá? Então o que são essas pedras de runas que vêm de dentro dos corpos das bestas demoníacas? Sung então responde: são presentes dos governantes para ajudar as pessoas a matarem as bestas mais facilmente. O que eles querem é que haja batalhas intensas entre humanos e bestas demoníacas, o que faz com que a mana seja mais forte. E aqui, o sacrifício de humanos é apenas um efeito colateral e não o objetivo deles. Quando uma besta demoníaca morre, as habilidades delas são seladas nessas runas. Os governantes criaram as pedras de runa para ajudar os humanos a matarem as bestas. David pergunta se Sung conseguiria parar os monarcas com a ajuda das runas. O caçador responde que irá tentar, porém gostaria de pedir mais um favor. Somos então levados até outro local. Aquele lugar se parecia com um grande castelo. Vemos a senhorita Selner que dizia: nunca pensei que alguém viria me procurar em uma hora dessas. Você não é a pessoa que conheci. Antes a escuridão existia dentro de você, mas agora você é a própria escuridão. À frente da senhorita Norma Selner, vemos Sun Jinwoo que dizia: sou a mesma pessoa que conheceu, madame. Eu apenas me tornei um com a escuridão que viu antes. Você disse que podia ver o futuro, não é? Então posso pedir para que olhe o meu futuro? A senhorita Selner entende aquele pedido. Ela segura a mão de Sun Jinwoo e fecha seus olhos. De repente Norma Selner começa a chorar e diz: você realmente planeja aguentar tudo sozinho? Sung sorri e ela pergunta como isso seria possível, como uma única pessoa pode carregar tanto peso sozinha e está pensando em proteger tudo, se sacrificando. Sung sorrindo dizia: então felizmente isso quer dizer que posso ao menos chegar a esse ponto. Norma dizia: como assim felizmente? Ninguém vai se lembrar, vai ser uma batalha solitária. Sun Jinwoo ativa suas sombras para ir embora dali e diz: por favor, me perdoe pela visita repentina e pelo favor que pedi. Norma Selner chama por Sun Jinwoo, mas de repente ele se teleporta para outro local. Em cima de uma torre, Sung observava a cidade e o nascer do sol. Ele pega seu celular e liga para alguém. Sung dizia: sou eu. Desculpe, estive bem ocupado. Aquela pessoa era Tia Rain. A caçadora de Rank S fica surpresa. Jinwoo, é você mesmo?
Está tudo bem, também estive bem ocupada. Sung então falava, não nos vimos há bastante tempo, já que estivemos bem ocupados. Vamos nos ver em breve. Jae-in responde que sim, isso vai acontecer, porém antes de desligar, ela tem um pedido. Jin-woo, pode me prometer que vai vir me encontrar? Sorrindo, o caçador Sung Jin-woo responde que sim, é claro, eu prometo que vou te encontrar. Jae-in desliga o celular, ela sente que aquela pode ser sua última conversa com Jin-woo, porém ele fez uma promessa. De repente, o caçador de rank S Choi Jong-in aparece. Ele diz que devem ir. Todos os caçadores da Coreia estavam reunidos no aeroporto. Eles estavam se preparando para enfrentar os inimigos. Vemos também os caçadores da China, liderados por Liu Zigang. Além dos caçadores de rank S do Japão, os caçadores da Alemanha, liderados por Lennart Nierman. Os caçadores dos Estados Unidos, ao lado de Thomas Andre. Essas eram as forças unidas de todas as nações. A Aliança dos Caçadores Asiáticos, a Aliança dos Caçadores Europeus, a União Temporária de Guildas Africanas e a Aliança Emergencial Chinesa. Centenas de milhares de caçadores estão a caminho da batalha. Vemos o monarca da destruição, Antares, e estava de pé sob uma pilha de corpos de centenas de caçadores. Ele dizia, estou bem aqui. Ele olha para cima e de repente expande sua presença. Antares queria localizar o seu alvo e a milhares de quilômetros de distância ele sente a presença do monarca das sombras e diz, já tomamos as vidas de dezenas de milhares da sua raça. Até quando planeja se esconder? Sung Jin-woo com seus olhos brilhando responde, eu chegarei em breve. Vemos uma cidade completamente destruída. Algum tempo se passou. O monarca da destruição estava naquele lugar e dizia em pensamentos, ele ficou em silêncio desde então. O que está tentando fazer? Bem, já que ele está lutando contra um exército de 10 bilhões, ir numa batalha direta seria suicídio. Ele pode ter fugido para as profundezas do abismo. De repente vemos o momento em que um míssil atinge o rosto do monarca da destruição. Para Antares, aquilo foi o mesmo que nada, e de repente percebemos que dezenas de outros mísseis foram disparados contra ele. Uma explosão gigantesca acontece. Os caças que sobrevoavam aquela cidade confirmam que conseguiram acertar o alvo, porém devido à explosão não conseguiam confirmar a olho nu, mas acreditam que dessa vez funcionou. Porém de repente, do meio da fumaça, vemos surgir uma gigantesca coluna de fogo. Aquele era o poder do Rei dos Dragões. De repente uma enorme sombra se ergue de dentro da coluna. Olhos gigantescos e brilhantes são vistos pelos pilotos dos caças. Aquilo parecia a forma de um gigantesco dragão. Essa era a verdadeira forma de Antares, que enquanto observava as aeronaves dizia, mais que entediante. Ele abre sua enorme boca e dispara uma gigantesca rajada de energia. Aquele poder é o suficiente para destruir tudo o que toca. Nesse momento somos levados para a base de Sung Jin-woo. Aquele era o castelo do monarca das sombras, que foi criado por seus subordinados. Sung estava sentado em seu trono. Ele parecia solitário e pensativo. Os olhos do monarca brilhavam e ele vê na parede acima uma escrita que dizia, meu rei. Sung sorri, ele agradece a Beru, com certeza isso foi obra dele. E de repente Beru chega até aquele local dizendo, meu rei, e Sung responde que já sabia o que ele iria falar. Berion também aparece e avisa seu mestre que seria muito perigoso. Ygritte também se manifesta e diz que pensa o mesmo. Sung dizia, eu sei que estão preocupados com a minha segurança, mas tem horas em que não posso deixar o perigo me impedir de fazer as coisas que precisam ser feitas. Ashborn, meu antecessor, gostava dessa parte de mim. Se estivesse na mesma situação que eu, me pergunto o que ele faria. Se fosse ele não deixaria nada impedi-lo de fazer o que fosse necessário. Nesse momento, Berion se lembra da forma original de Ashborn, de quando ele ainda era um governante, e depois, ao olhar para Sung Jin-woo sorrindo, ele consegue ver a forma de seu antigo mestre. E surpreso, suas palavras eram, eles se parecem muito. Berion sorri, ele finalmente entende, e de repente, as três sombras mais poderosas desse exército se colocam à frente de Sung. Eles se põem de joelhos e dizem, ficaremos com o senhor até o fim, meu rei. Sung Jin-woo se levanta do trono e diz, muito bem. Ele começa a caminhar para fora do castelo, junto de seus subordinados. Berion pergunta ao seu senhor, então deveria falar com a sua família? Sung responde que não. Se eu ouvisse as vozes delas agora, não sei se conseguiria continuar. Sung quebra o seu celular, ele está decidido e diz, vamos.
Vemos uma cidade completamente destruída, tudo estava em ruínas e os dragões caçavam as aeronaves. Um dos dragões servos de Antares consegue alcançar um jato do exército e facilmente o destrói. Vemos que no último momento o piloto consegue ejetar, ele aciona seu paraquedas e consegue pousar em segurança, porém aquele era um campo de guerra, um lugar perigoso cercado por monstros. O piloto se esconde e observa alguns de seus amigos sendo devorados pelos monstros. Esse era um verdadeiro banho de sangue, mas de repente o homem escuta algo. Ele olha para trás e se assusta, um monstro irá devorá-lo. No último instante, aquele soldado salta e consegue se salvar. Ele pega uma arma de um de seus amigos mortos e começa a atirar contra o monstro. Morra, desgraçado, era o que ele gritava. Porém as balas daquela arma não conseguiam ferir o monstro que veio de outro mundo. De repente as balas acabam e o monstro vai em sua direção. O homem desiste, ele fecha os seus olhos e espera pela morte. Mas ele percebe que nada aconteceu e ao abrir seus olhos, ele vê aquele grande monstro centopeia partido ao meio. O homem estava surpreso e ao observar à sua frente ele vê alguém. Esse era um garoto que carregava duas adagas vermelhas. Seu nome é Sun Jinwoo, o monarca das sombras. O homem reconhece Jinwoo, afinal ele é o caçador mais poderoso do mundo. E Sung pede para o piloto ir embora, ele deve se salvar. Vários monstros aparecem e atacam Sung de uma só vez. Jinwoo exalava sua mana obscura e o soldado que ele salvou fica preocupado. Sung então aponta sua adaga para frente e diz: toque do dominador. Sua mana cobre a lâmina daquela navalha e Sung finalmente ataca. Com apenas um movimento, ele consegue fatiar todos aqueles monstros à sua frente. Uma horda de monstros é destruída em apenas um segundo. Sun Jinwoo segue em frente. Esse é o primeiro passo da guerra. Sung então decide começar com esses caras, então diz: ergam-se. Os monstros que acabaram de morrer se tornam sombras. Sua missão é matar os outros monstros daquela área. Antares então consegue sentir a presença de Sung e dizia: o monarca das sombras apareceu no fronte oriental. Yogmunt, o monarca da transfiguração, dizia: por que não reunimos todas as nossas forças e atacamos ele agora mesmo? Tarnak, o monarca do corpo de ferro, falava: não sinto o exército dos mortos entre o exército das sombras dele. Ele deve estar separando o exército para cobrir uma área maior. Em pensamentos, o monarca da destruição dizia: ele deve estar tentando absorver nossas forças, vindo sozinho para esse lugar. Ele está tentando ganhar tempo, evitando uma batalha direta. Monarca das sombras, o que você está planejando? Enquanto isso, os jornais noticiavam: quando perdemos contato com os caçadores que foram subjugar as bestas demoníacas, o governo dos Estados Unidos rapidamente enviou o exército para ganhar tempo para os civis evacuarem. Quem assistia àquele jornal era ninguém menos que Woo Jin-cho, o presidente da Associação de Caçadores Coreana. Ele falava: o desastre que está acontecendo do outro lado do mundo, depois do Canadá, até mesmo os Estados Unidos, que possuem o maior poder militar do mundo, não podem fazer nada enquanto são destruídos pelos monstros. A única coisa que os humanos podem fazer agora é rezar por um milagre. Mas que tipo de milagre pode pará-los? Um milagre. Meu Deus, por favor, não nos abandone. Centenas de novos soldados das sombras se juntaram ao exército de Sun Jinwoo. Eles eram como um grande tsunami que engolia tudo. A escuridão das sombras lentamente começou a se espalhar pelo campo de batalha. Vemos os monstros do exército dos monarcas sendo completamente destruídos. Eles são fatiados em pedaços por Sun Jinwoo. O monarca das sombras agora colecionava novos soldados em seu exército das sombras. Jinwoo utiliza seus poderes e as adagas de Kamish para poder destruir aquela horda de inimigos. De repente, ele se depara com um monstro gigante que faz um ataque direto. Ele queria esmagar Sun Jinwoo. Aquele gigante era maior do que os prédios daquele lugar e seu ataque causa uma grande explosão, mas o monarca das sombras conseguiu escapar daquele golpe. Ele avança em alta velocidade na direção do inimigo. Com seu poder e velocidade, ele corta um dos pés do gigante. Sun Jinwoo está em um outro nível. O gigante se desequilibra e logo em seguida a horda dos soldados das sombras avança sobre ele. Os soldados das sombras avançam e atacam o corpo do gigante, devorando aquele monstro como se fosse um simples pedaço de carne. Sun Jinwoo estava utilizando seu exército dos mortos para devorar os monstros do inimigo. Ele olha para o céu e nesse momento percebe que uma horda de dragões chegou naquele local. Esses certamente serão soldados mais poderosos do que os anteriores. Sun Jinwoo dizia em pensamentos:
O exército da destruição começou a se mover. Como não posso sentir o Rei Dragão, não acho que estejam planejando fazer algo ainda. Não há com o que ficar desapontado, já que ainda tem muito tempo sobrando. Se ele estiver hesitando em fazer algo, só preciso dar um motivo a ele. O exército dos dragões se aproximava e Sun Jinwoo dizia: ergam-se. O gigante que acabou de ser derrotado agora se ergue sendo um gigante das sombras. Ele ataca os dragões inimigos que estão nos céus e consegue derrotar alguns. Porém, de repente, um dos dragões utiliza seu poder de fogo e com apenas uma rajada de chamas, ele consegue destruir o gigante das sombras. Esse dragão era mais forte que os demais e também conseguia falar. Ele dizia: você se atreve a tentar se opor ao grande Rei Dragão com meras marionetes feitas de mana. Como um servo do Rei Dragão, irei destruí-lo. De repente vemos que Sun Jinwoo estava nos céus. Ele sobrevoava aquele lugar com a ajuda de seu Wyvern Kaisel. Ele dizia: você fala demais. O dragão se assusta e olha para trás, porém já era tarde. Sun Jinwoo salta de Kaisel na direção do dragão. Utilizando as adagas de Kamish, ele desfere um único golpe. Esse ataque foi forte o suficiente para cortar a cabeça daquele dragão. Ao longe, Antares pressente que seu servo foi derrotado. Ele dizia: o Monarca das Sombras está ficando mais forte. Vamos atacá-lo, Monarca da Transfiguração. Melhor ficar aqui e esperar pela emboscada do Exército das Sombras. Yogg-Moth aceita aquelas ordens. Nesse momento, Antares cria vários portais e dizia: eu não irei deixá-lo ir. Enquanto isso, em outra fronte de batalha, vemos os gigantes e monstros avançando contra soldados humanos do exército. Eles disparavam suas balas e canhões contra os monstros, porém o poder bélico da humanidade não podia ferir essas criaturas. Um dos soldados gritava: atirem, não se preocupem com a munição, podemos pelo menos impedi-los de se moverem atirando nas pernas ou braços. Precisamos esperar pelos reforços dos caçadores. Apesar dessas palavras, esse esforço era inútil. As feras chegam até os soldados e, como consequência, os devoram. E um dos gigantes estava prestes a esmagar outros soldados, mas de repente uma mão o atinge. Aquele era um poderoso soco, desferido por um caçador poderoso. O gigante é jogado para longe e, sorrindo, aquele caçador dizia: vi todos esses caras em dungeons antes, tem um monte deles, mas não são tão fortes assim. Quem chega ali é ninguém menos do que Thomas Andre, o caçador de nível nacional. Ele estava junto de sua guilda Scavengers. Seus olhos brilhavam e seu corpo exalava uma poderosa mana. Porém, Thomas percebe algo. Alguém estava se aproximando. Ele passa entre os monstros e diz: você é o humano da última vez, um vassalo fraco que quase morreu nas mãos do Monarca das Bestas. Eu sou o rei dos monstros humanoides, o Monarca do Corpo de Aço. Já deve ter percebido que posso acabar com sua vida em um piscar de olhos. E mesmo assim você planeja entrar no meu caminho. Quem aparece ali é um dos monarcas. Seu nome é Tarnak. E mais uma vez Thomas Andre terá que enfrentar um monarca. Está gostando do vídeo? Então deixa o like. E continuando, Tarnak aparece. Ele diz que pode derrotar Thomas Andre facilmente. Afinal, o caçador de nível nacional foi derrotado no passado pelo monarca das feras Rakan. Porém, Thomas Andre responde: é mesmo? Eu não sou muito fã de coisas confusas. De repente vemos que na sombra de Thomas Andre existem vários soldados das sombras que estão escondidos. Eles finalmente se manifestam. Aquele é Belion que dizia: já faz um tempo, Monarca do Corpo de Aço. Tarnak fica surpreso e pergunta: por que o Exército das Sombras está aqui? Devem ter se escondido na sombra daquele humano enquanto ocultavam as próprias presenças. Tarnak então conclui que foi pego na armadilha de Sun Jinwoo e deveria avisar o rei dos dragões Antares. Porém, de repente, ele se assusta e se pergunta por quê. Por que não consigo me comunicar com ele? Não me diga que, ao olhar para cima de um prédio, Tarnak avista um orc xamã. Aquele é Feng, que utiliza um tipo de magia para bloquear a telepatia dos monarcas. Tarnak, observando aquilo, dizia: essa estratégia não pode ter sido pensada pelos soldados das sombras ou pelo monarca das sombras. Não combina com a forma que o exército das sombras faz as coisas, que consiste basicamente em sentenciar todos os inimigos diante deles à morte. Este é o método dos humanos. Ele não é qualificado para ser um monarca. Tarnak fica furioso. O monarca do Corpo de Ferro começa a se transformar, porém à sua frente aparece Ibero. A formiga das sombras estava diferente e parecia muito mais poderosa. Ele dizia: retire o que disse, é um grande pecado insultar o meu rei.
Tarnak responde. Um mero soldado se atreve a entrar no caminho de um monarca. Bero emite seu grito de guerra e naquele momento Tarnak mostra sua verdadeira forma. Ele se torna um monstro humanoide gigantesco, enquanto Bero se prepara para enfrentá-lo. Enquanto isso, em outro local, vemos Sung Jin-woo. Algo branco caía do céu. Parecia neve, mas na verdade eram cinzas das pessoas e cidades que foram queimadas por Antares. Sung Jin-woo caminhava e à sua frente estava o monarca da destruição, o rei dos dragões Antares. Finalmente, os dois monarcas mais poderosos se encontram. Sung Jin-woo segurava suas adagas. Ele olha para cima e avista o monarca da destruição em cima de alguns destroços. Antares dizia em pensamentos: não consigo entrar em contato com o monarca do corpo de ferro. Ele me traiu ou é coisa da magia dele? Melhor matá-lo só para garantir. Antares abre sua boca. Ele cria poderosas chamas e rapidamente dispara aquelas chamas mágicas altamente destrutivas em Sung Jin-woo. O monarca das sombras fica surpreso. As chamas destroem tudo à sua frente. Onde existiam destroços, agora temos um mar de chamas. Esse é o vasto poder do monarca da destruição. Antares observa aquilo, mas ao olhar para o céu, ele avista Sung Jin-woo. O monarca das sombras conseguiu escapar daquele ataque e utiliza o Wyvern Kaisel para poder voar. De repente, Jin-woo dizia: ergam-se. De repente, todos os dragões e monstros, transformados em sombras por Sung Jin-woo, aparecem. Eles saem de sua sombra e vão diretamente atacar o rei dos dragões. Antares se prepara para o combate e, utilizando suas garras, ele irá atacar. Enquanto isso, vemos alguns monstros sendo cortados pelo caçador mais poderoso da China. Liu Zhigeng estava lutando com todo o seu poder e decapitava alguns gigantes em batalha. Ele dizia: monstros como gigantes não são muito problemáticos, desde que não estejamos lutando no mar. Todo o poder mágico na Terra está colapsando. Tem provavelmente milhões de caçadores enfrentando inúmeras bestas por todo lado. Ainda mais que consigo sentir todo o meu corpo reagindo ao poder mágico, mesmo de tão longe. Finalmente começaram ali também. Liu Zhigeng conseguia ver o choque entre os poderes mágicos do monarca das sombras e o monarca da destruição. As sombras dos dragões estavam atacando Antares, porém apenas com suas garras. Ele consegue disparar uma poderosa magia explosiva. O rei dos dragões causa uma grande explosão e consegue destruir as sombras. Ele dizia: esses soldados inúteis são tudo o que tem. Você enviou suas forças principais para o monarca do corpo de ferro e agora tenta me enfrentar com esses insetos. De repente, o rei dos dragões olha para trás. Ele percebe que Sung criou um portal e estava correndo até ele. O monarca se pergunta se Sung Jin-woo irá fugir. Não vou deixá-lo fazer isso, não importa o que aconteça. Antares parte a toda velocidade. Ele pretende impedir que Sung Jin-woo fuja. Antares também entra naquele portal, porém ao atravessá-lo, ele se depara com a força principal do exército das sombras. Igris, Tanque e Iron lideravam aquela parte do exército que estava encarregada de lutar contra o Antares. O rei dos dragões se perguntava: ele já absorveu as forças do monarca do corpo de ferro? Ao olhar para trás, o rei dragão finalmente entende. Ele avista Bero e Belion. Os dois foram os responsáveis por derrotar Tarnak. O monarca do corpo de ferro estava desaparecendo após perder sua vida. Antares então entende. Ele derrotou as tropas do monarca do corpo de ferro primeiro e então veio atrás de mim. Não foi uma estratégia ruim, mas você está sendo inocente, monarca das sombras. De repente vemos que Yogg-Moth, o monarca da transfiguração, também estava ali. Ele seguiu Antares do alto de um prédio, Ele seguiu Antares e do alto de um prédio cria dezenas de portais. Antares dizia: monarca das sombras, pode ter pensado que eu era o único te perseguindo, mas estava errado. Esses são os portais que o monarca da transfiguração Yogg-Moth preparou. Usando eles, posso invocar quantas tropas quiser. Parece que acabei completamente com seus planos. Esse seu erro irá ser a causa da sua morte. Você perdeu. Centenas de dragões extremamente poderosos saem dos portais. Sung Jin-woo sorri ao observar aquilo e nesse momento ele ordena que seus soldados voltem para a sua sombra. Antares então pergunta: por que chamou todas as suas sombras de volta? Não me diga que já desistiu. Bem, depois de ver toda essa diferença entre nós, não é de se estranhar que tenha desistido. Sung Jin-woo olha para o céu. Milhares de dragões sobrevoavam aquele local. De repente, o rosto de Sung Jin-woo começa a sofrer uma transformação. Antares então percebe o que ele queria fazer e diz:
Não pode ser, seu desgraçado. Guardada dentro da pedra de runa de Kamish estava a habilidade que é a pior inimiga da raça dos dragões, um rugido da alma que incapacita todos e os fazem cair em desespero, indiferente se são aliados ou inimigos. Sun Jinwoo cria asas de dragão e chifres saem de sua cabeça. De repente ele emite um poderoso rugido. Esse é o fogo de dragão. Aquela onda sonora alcança todos os dragões ali presentes e até mesmo o monarca Yogumonte. Surpreso, Antares dizia: entendo, os dragões não conseguirem se mover, mas ele conseguiu incapacitar o Yogumonte também. De repente Sung aparece ao lado de Antares. Ele segura seu braço e diz: me siga. O monarca da destruição se pergunta se Jinwoo fez tudo isso apenas para chegar a esse momento. De repente vemos o castelo de Sun Jinwoo. Aquela era sua base criada em uma ilha remota. De repente Sung e Antares se teleportam para esse lugar. Sung dizia: esse lugar fica do outro lado do mundo, bem distante do seu exército. Antares então fala: enquanto uma guerra direta seria vantajosa para você se tivesse todas essas tropas, também iria consumir seu poder mágico muito mais rápido. Seu plano de me trazer aqui sozinho é uma estratégia incrível. Aquele é o seu castelo? Sung responde que sim, e Antares falava: considerando que pertence ao monarca das sombras, não é muito impressionante. Sun Jinwoo invoca suas adagas e diz: mesmo assim, pensei que aquele castelo seria perfeito para comemorar a sua morte. Nesse momento Antares começa a se transformar. Ele iria utilizar sua verdadeira forma e dizia: então essa luta vai ser sobre conseguir resistir até que minhas tropas me achem ou não. Antares se transforma em um gigantesco dragão. Ele é a encarnação da destruição. À sua frente está Sun Jinwoo, ao lado do seu exército das sombras. A intensa batalha vai começar. Alguém observava os prédios destruídos. Aquela pessoa é Norma Selner, que dizia: as chamas da guerra se espalharam por todo o território americano. Ao seu lado estava David Brennan, que responde: todo tipo de mana está se espalhando loucamente pela região. Nunca pensei que o caçador Sung estivesse falando a verdade. O que vamos fazer agora? Norma fala que Sung não é o único caçador que eles têm. Caçadores de todo mundo se jogaram nesta guerra, sejam eles de rank E ou S. Nesse momento vemos Thomas Andre destruindo 2 monstros com as próprias mãos. Norma dizia: as habilidades de um rank E são apenas um pouco maiores que a de um humano comum. Com certeza eles já perceberam que, tirando o fato de estarem com armas mágicas, eles não vão conseguir fazer muita coisa nessa batalha. E isso não é diferente para os caçadores de rank D ou C. Enquanto os caçadores de rank E podem caçar uma besta, os de rank D só conseguiriam matar 3 delas, e os de rank C conseguiriam matar cerca de 10 delas. Esse é o caso até mesmo para os caçadores de rank S. Mesmo que consigam matar milhares deles, eventualmente eles irão perecer iguais a muitas outras estrelas. Nesse momento, vemos a caçadora de rank S, Tia Rain, em cima de uma pilha de monstros mortos. Ao seu lado estavam vários outros caçadores, e um grande clarão no céu podia ser visto. E Norma Selner falava: porém, quando estrelas caem e formam desenhos no céu, mesmo que seja por pouco tempo, elas nos mostram o futuro. As pessoas chamam isso de esperança. Enquanto isso, na Coreia, o presidente Oh Jin-chul é comunicado que o caçador Sun Jinwoo parece ter conseguido atrair as bestas para uma ilha inabitada do Japão. Em pensamentos, Jin-chul dizia: lembro que o caçador Sung me falou algo antes. Ele me disse que tinha uma ilha assim com dezenas de quilômetros de tamanho, na qual um portal de gigantes entrou em colapso e uma grande quantidade de mana se espalhou pela região. Se a batalha for acontecer lá, conseguiríamos minimizar os danos. Foi por isso que ele esteve se escondendo em um lugar desses por todo esse tempo. O agente pergunta se deveria enviar alguns caçadores por garantia. O Jin-chul então responde: todos os caçadores de rank S não estão nos Estados Unidos agora. Que tipo de caçadores iríamos enviar? Poderíamos enviar os de rank E? Você sabia que até mesmo o caçador Sung costumava ser um caçador de rank E? O agente fica surpreso e Jin-chul completa: sei que é possível que um caçador de rank E se torne um herói. Na ilha distante vemos Sun Jinwoo voando em cima de seu Wyvern Kaisel. Ele estava se preparando para atacar o grande dragão Antares. O dragão gigantesco concentra
concentra sua magia na boca e cria uma poderosa magia de fogo, porém antes que pudesse dispará-la, sua boca acaba sendo amarrada. Antares fica surpreso e ao olhar para o lado ele vê Belion, a sombra mais forte de Sun Jinwoo, utiliza sua espada que pode se transformar em uma espécie de chicote para amarrar a boca do monarca. Naquele momento, as sombras dos gigantes começam a segurar o pescoço do grande dragão. Eles pretendem imobilizá-lo. Feng, o Orc Xamã, utiliza um encantamento. Ele irá utilizar sua magia para atacar. Com aquele poder, ele aumenta a gravidade no corpo de Antares e força ele a ficar no chão. Enquanto isso, Beru e Grid avançam. A Formiga das Sombras concentra seu poder nas garras e o antigo caçador de rank S, que voltou dos mortos como Grid, concentra seu poder no punho. Eles acertam o rosto de Antares com um grande impacto e do alto Igris avança utilizando a espada do rei demoníaco, aquela que já foi a arma de um antigo monarca, Barão, monarca das chamas brancas. Agora será utilizada contra Antares. Igris o atinge com a lâmina e a cabeça de Antares recebe uma poderosa descarga elétrica. Sung observa tudo aquilo dos céus e em pensamentos dizia: acho que está tudo indo bem. De repente Antares sorri e dizia: que interessante, gosto de lutas em que supero meus inimigos com uma diferença enorme de números, mas acho que estar na situação contrária é bem divertido. Nesse momento Sung fica assustado. Antares emana uma grande quantidade de energia e dizia: deixe-me lhe mostrar o verdadeiro temor do dragão. A mana emitida do corpo do dragão era densa. As sombras de Sun Jinwoo desapareciam apenas ao entrar em contato com esse poder. Sun Jinwoo estava surpreso e dizia: o ataque do temor do dragão utilizado pelo rei dos dragões. Não vou conseguir controlar os meus soldados assim. Voltem. Sun Jinwoo ordena que seus soldados voltem para sua sombra. De repente, o dragão colossal consegue chegar até onde Sun Jinwoo está. Antares prepara um disparo massivo de chamas. Aquele ataque é extremamente poderoso, o fogo do dragão, que consome tudo à sua frente. Sun Jinwoo ordena que Kaisel também volte para sua sombra. De repente aquele poder se comprime em uma esfera, e logo em seguida uma grande explosão se forma. Em frente ao mar de chamas, vemos o grande dragão. Ele dizia: esse é o verdadeiro, o avatar da destruição, que não hesita em se sacrificar pelo bem da guerra. A mistura do sangue, dos gritos, da loucura e da destruição. Um ser criado unicamente para a guerra. Esse sou eu, Antares, o rei dos dragões e o monarca da destruição. À frente de Antares vemos Sun Jinwoo. Ele estava de joelhos e dizia em pensamentos: a enorme quantidade de mana de quando o rei dos gigantes morreu deve ter sido toda absorvida pelo solo. E mesmo assim, não foi o bastante contra esse ataque. Até mesmo os soldados das sombras iriam morrer imediatamente se fossem acertados diretamente pelo sopro dele. Vemos Antares tomando novamente a forma humana. Ele dizia: não precisa ficar tão nervoso, monarca das sombras. Quando você agarrou meu braço, eu poderia facilmente ter me libertado, mas não o fiz porque você me impressionou ao me colocar contra a parede. E como um companheiro monarca, gostaria de ter uma conversa com você. Se tiver herdado as memórias do antigo monarca das sombras, então já deve saber disso. Mas nosso inimigo mortal não está nesse lugar, mas sim acima dos céus, o exército dos governantes. O único propósito da existência deles é destruir os monarcas que nasceram da escuridão. E o monarca das sombras não é uma exceção. Estava planejando te eliminar e então me preparar para lutar contra eles. Mas mudei de ideia depois de ver a forma com que luta. Você possui talentos diferentes aos do Ashborn e vi nossa vitória gloriosa entre seus talentos. Se quiser que eu permita que sua família viva, assim o farei. Se quiser preservar seu país, farei o mesmo. Se quiser que eu e meus soldados deixem esta terra, partirei em silêncio. Torne-se o dono dessa terra. E não estou falando do castelo nas montanhas. Estou falando sobre ser o dono de todo o planeta. Você possui qualificações para isso. Antares, após fazer essa grande proposta para Sun Jinwoo, estende sua mão. Sung estava pensativo e de repente olha nos olhos de Antares que diz: tudo o que você tem que fazer é apertar a minha mão. Se unirmos forças para derrotar os soldados dos governantes, sua família, seu país e todo o planeta irão reconquistar a paz e a liberdade. Que tal, monarca das sombras? Vai se juntar a mim? Sun Jinwoo sorri, seus olhos ficam negros e ele responde: não me faça rir. Quer que eu acredite em você, mesmo que seus olhos gritem com o desejo de me matar? Antares fica surpreso. Ele começa a rir de repente. Vemos que as sombras tomam o corpo de Sun Jinwoo
e Antares falava: acho que não tenho como esconder. Essa foi minha última tentativa. Então prepare-se, monarca das sombras. Antares revela seu sorriso maléfico. Ele exala uma mana poderosa e inicia seu ataque. O Rei Dragão desfere um soco na direção de Sung Jin-woo. Sua mão se transforma na mão gigantesca de um dragão. Sung consegue se esquivar daquele golpe e invoca Kaisel e suas adagas. De repente o corpo de Antares novamente se transforma em um dragão gigantesco. Ele não perde tempo e dispara sua rajada de chamas. Sung Jin-woo consegue se esquivar utilizando o Kaisel. As chamas ficam cada vez mais intensas e Sung ordena que Kaisel voe mais baixo. O monarca da sombra se aproxima da cabeça de Antares. Sung Jin-woo então salta. Ele irá atacar. Sung começa a girar rapidamente e acerta o olho do dragão. Esse é um ataque poderoso, feito com suas adagas. Após atacar o olho de Antares, ele também ataca partes de seu pescoço. Kaisel rapidamente retorna para ajudar seu mestre antes que ele caia no chão. Jin-woo então olha para o inimigo e percebe que seu ataque não causou nenhum arranhão. Antares dizia: você não pode me ferir com algo assim. Sung diz para Kaisel que eles devem sair daquele lugar e de repente Antares utiliza o terror de dragão, emitindo um poderoso rugido que vem direto da alma. Kaisel acaba sendo afetado por esse ataque. Wyvern é paralisado em pleno ar. Sung estava preocupado e de repente Kaisel enrola sua cauda em Sung Jin-woo. Ele joga seu mestre para trás e ao dizer o nome de Kaisel, Sung percebe: Wyvern das sombras o salvou. De repente Kaisel é atingido por uma forte rajada de chamas. O impacto dessa magia arremessa Sung para longe. Jin-woo acaba sendo arremessado no mar e Antares dizia: você provavelmente não vai morrer por algo assim. De repente Sung avança novamente contra o inimigo. Ele utilizou o toque do dominador para poder voltar à batalha. Sung se agarra às escamas do dragão e prepara sua adaga para perfurá-lo. Em pensamento, Jin-woo dizia: a superfície dele parece até magma. Sung começa a atacar. Ele tenta perfurar o corpo de Antares, porém mesmo utilizando múltiplos golpes, isso não era possível. De repente o monarca da destruição tenta esmagar Jin-woo, porém o monarca das sombras escapa no último momento. Ele então ordena: ergam-se. Antares se surpreende. Nesse momento, os dragões das sombras se erguem e atacam o Rei Dragão. Estão gostando do vídeo? Então deixe seu like. Vemos os dragões das sombras de Sung Jin-woo segurando o Rei Dragão. Enquanto um mordia seu pescoço, os outros preparam uma poderosa rajada de chamas. Eles acertam esse poder abaixo das asas de Antares, atingindo diretamente o seu corpo. Sung, observando de longe, dizia em pensamentos: o fogo dos dragões ancestrais que o Berion usou são inúteis contra ele. Ele tem uma força muito maior do que a de todos os que enfrentei até agora. Não posso lutar, como sempre, contra o Rei dos Dragões. Preciso de algo mais forte. Preciso de poder. Vemos as sombras cobrindo uma das mãos de Sung Jin-woo. Ele dizia: preciso de um poder com armadura, capaz de esmagar uma montanha apenas com as mãos. Espera, armadura? Nesse momento Sung tem uma ideia. As sombras começam a girar em volta dele. Vemos que Antares conseguiu derrotar os dragões ancestrais das sombras. Ele dizia: está tentando mesmo me derrotar com uma simples sombra? Porém de repente o dragão se assusta. Ele vê um tornado feito de sombras logo à frente e se pergunta: mas o que é isso? O poder da escuridão está todo se reunindo naquele maldito. O que ele está tramando? Sung Jin-woo dizia em pensamentos: armadura. Posso usar o poder das sombras para formar uma armadura. Para criar uma armadura negra, grande e resistente. Criar uma armadura tão grande que qualquer ser vivo na Terra possa vê-la. De repente aquele tornado das trevas começa a tomar forma. Ele era tão gigantesco a ponto de impressionar o monarca da destruição, que dizia: astralização? Não, isso é impossível. O monarca das sombras originalmente era um dos fragmentos de luz mais brilhante, então ele não deveria ter nenhuma outra forma. Essa deve ser a forma original dele. Mas como a forma dele pode ser tão grande? Não pode ser. Aquele maldito invocou o poder da morte na Terra. Como ele fez isso? Ele era só um humano até pouco tempo atrás. Como ele consegue controlar o poder da morte até esse nível? Naquele instante, Sung Jin-woo passa por uma transformação. Ele agora é um ser gigantesco, feito de sombras. Essa é a sua forma original, como monarca das sombras. Sung olha suas mãos gigantescas e se pergunta: esse sou eu? Essa é a verdadeira força que o monarca das sombras Ashborn deixou para mim. Dentro do meu corpo, dentro desse corpo enorme, posso sentir uma quantidade
quantidade inimaginável de poder fluindo dentro de mim. Antares, ao ver essa nova forma do Monarca das Sombras, dizia: entendo, você passou a vida toda vagando pelo reino dos vivos e também dos mortos. Então foi por isso que o Monarca das Sombras, Ashborn, conseguiu passar tal poder para um mero humano. Esse humano esteve lutando uma guerra contra si mesmo desde o começo, mesmo antes de receber esse poder, apenas para sobreviver. Eu preciso matar esse maldito, ele é perigoso demais. Antares dispara uma de suas magias de chamas extremamente poderosas. Aquela rajada de fogo era muito mais mortal do que antes. Seu alvo é o gigantesco Monarca das Sombras, que está à sua frente, o Avatar da Morte. O Monarca das Sombras então estende sua mão. Ele também concentra seu poder em um único ponto e dispara contra aquele ataque. O poder de Sun Jinwoo consegue cortar ao meio a rajada de chamas disparada por Antares. O Monarca da Destruição fica surpreso. Aquele poder do Monarca das Sombras atravessa o seu ataque até atingir o seu corpo. Antares acaba sendo atingido por uma poderosa energia e fica furioso. Monarca das Sombras e Monarca da Destruição, ambos estão frente a frente em suas formas originais. A verdadeira batalha agora começa. Sun Jinwoo avança e Antares também. Os dois seres colossais se chocam e medem suas forças. Aquela era uma batalha de força e poder mágico. Além de seus corpos, as suas auras também se chocavam. Uma grande destruição começa a acontecer. O solo daquele lugar começa a ser destruído. Antares ataca com suas garras extremamente afiadas. Porém, o Monarca das Sombras consegue conter aquele ataque. Com a outra mão, Sun Jinwoo acerta um poderoso soco no rosto do dragão. Antares certamente sentiu o impacto daqueles golpes, porém ele contra-ataca com uma mordida feroz. Ele morde o corpo do Monarca das Sombras. A força do Monarca da Destruição é colossal. Ele consegue tirar do chão o gigantesco monarca adversário e começa a girá-lo no ar até arremessá-lo para longe. Sun Jinwoo então cai no chão e uma grande explosão acontece, e antes que ele pudesse se recuperar totalmente, Sung pressente um ataque. Ao se levantar, ele depara com uma rajada de chamas vindo em sua direção. Jinwoo se esquiva no último momento do poderoso ataque do dragão, porém mesmo assim seu braço direito foi atingido, sendo então completamente destruído. Sung invoca uma espada das sombras na sua mão esquerda e parte para o ataque. Antares continuava disparando sua magia de fogo, porém a lâmina das sombras consegue conter aquele poder. Sung consegue conter o avanço de Antares e acerta seu corpo com um golpe. O Monarca da Destruição então utiliza sua cauda para atacar, como se fosse um chicote extremamente poderoso. Aquela cauda atinge o corpo do Monarca das Sombras e o joga para longe novamente. Enquanto Sung estava no chão, Antares começa a voar pelos céus. Ele então invoca uma poderosa magia de chamas, criando várias esferas de fogo ao seu redor. O dragão então ataca com aquele poder. As esferas de fogo se tornam diversas rajadas de energia que caem como estrelas cadentes do céu. Mesmo com toda aquela destruição, Antares se surpreende. Ele olha para o lado e vê uma lança feita de sombras vindo em sua direção. Aquela era a espada das sombras, disparada por Sun Jinwoo. Ela atinge e destrói uma das asas de Antares. O dragão gritava de dor e logo em seguida mais 6 espadas das sombras são criadas por Sun Jinwoo. Ele se prepara para atacar e rapidamente lança aquelas 6 lâminas contra o inimigo. Antares, porém, ainda voava pelos céus e dispara sua magia de fogo para se defender. O choque entre as lâminas das sombras e o fogo do dragão acontece. Aquela era uma disputa de poder entre dois seres extremamente fortes, um duelo entre monarcas. Porém, de repente, uma grande explosão acontece. Quando a poeira baixa, vemos o corpo do Monarca das Sombras completamente destruído. Aquela casca gigantesca, feita de sombras, desaparece e Sun Jinwoo volta à sua forma humana. Ele cai de joelhos e à sua frente vê o gigantesco dragão, que também estava desaparecendo. Antares então diz: custa uma quantidade enorme de vitalidade apenas para manter um grande poder. Essa é a minha última oferta. Não pretende mesmo se juntar a mim? Naquele momento as sombras começam a cobrir o corpo de Sun Jinwoo novamente. Ele ativa sua nova forma e diz: não tenho intenção alguma de ficar do lado de um monstro. Antares também desperta uma nova forma. Seu corpo é coberto por uma poderosa armadura e ele invoca uma espada vermelha. O Monarca da Destruição falava:
Mas que tolice. Sun Jinwoo e Antares se encaram. Rapidamente eles partem para o ataque. A espada do Rei Dragão se choca com as adagas do Rei dos Mortos. A batalha de lâminas finalmente começou. Os ataques de Antares e de Jinwoo são equivalentes. O Monarca da Destruição dizia: o Monarca da Transfiguração e o Exército da Destruição estão destruindo tudo o que é seu. No fim das contas, você não conseguirá proteger nada. Até mesmo agora, enquanto estamos lutando, mesmo que seja o Rei dos Mortos, por ser um humano, você deve temer a morte. Quer que as chamas que queimam até mesmo a própria morte lhe transforme em cinzas. Logo tudo o que está tentando proteger será nada mais do que uma ilusão. Você já deve ter sentido isso, já que despertou os poderes de Ashborn. Em primeiro momento, Sun Jinwoo conseguia conter o avanço da espada de Antares, porém de repente o Rei dos Dragões consegue fazer com que Sun Jinwoo perca uma de suas adagas. Aquela era uma das adagas feitas a partir do corpo de Kamish. Sung fica desprotegido e, aproveitando esse momento, Antares perfura seu corpo com a espada enquanto diz: os inúmeros gritos de sofrimento desse mundo. É isso que é uma guerra. Esse é o exército da destruição, aniquilando a humanidade. Ouça os gritos de agonia deles, deixe o desespero deles contagiar uns aos outros e silencie a todos. Sun Jinwoo tenta tomar distância, porém Antares coloca sua espada no pescoço do Monarca das Sombras. O Monarca da Destruição coloca sua espada no pescoço de Sun Jinwoo e diz: arrependa-se de sua escolha. Sung então responde: sou eu quem deveria estar falando isso. Vemos a adaga de Sun Jinwoo flutuando logo acima de Antares. Ela estava sendo controlada pelo toque do Dominador. De repente, Sung salta para trás e a adaga atinge as costas de Antares. Nesse momento percebemos que aquela adaga, conhecida pelo nome Fúria de Kamish, não conseguiu atingir o corpo de Antares. O Monarca da Destruição cria uma espécie de barreira mágica em suas costas. Ele dizia: pensou que a adaga feita com a presa de um dragão poderia ferir o Rei dos Dragões? Não acha isso engraçado? Uma guerra entre a chama nascida da escuridão e a escuridão nascida da luz. Entretanto, parece que essa luta está chegando ao fim. Sung diz que isso realmente é verdade. Já estou vendo o fim dessa batalha. Antares pergunta se ele percebeu que resistir é inútil. E nesse momento, Jinwoo avança com toda a velocidade. O Rei dos Dragões falava: isso mesmo, o Exército da Destruição nem mesmo precisa encontrar esse lugar, já que eu irei aumentar a moral deles com a sua cabeça, monarca tolo. Sung falava: o sol cria sombras mais escuras. Antares fica surpreso e de repente os soldados das sombras saem do corpo de Sun Jinwoo, Berion, Igris, Beru, Tanque, Iron e os outros. Suas mãos seguram o corpo do Monarca da Destruição, que fica furioso. Seu idiota, vou lhes rasgar em pedaços e lhe dar para os dragões comerem. Irei lhe matar miseravelmente por resistir ao Rei dos Dragões até o fim. Nesse momento vemos um intenso brilho surgindo na mão de Sun Jinwoo. Ele estava invocando uma adaga extremamente poderosa. Naquele momento vemos que Sung carrega vários sentimentos nesse golpe. Esses eram os sentimentos de seu pai, Sung Yuan, que deu a vida para proteger seu filho. Os sentimentos de Ashborn, o antigo monarca das sombras, que foi traído 2 vezes por seus aliados, tanto pelos monarcas quanto pelos governantes. Isso resultou na morte de seu pai, o Ser Absoluto. E o mais importante, Sung carregava seus próprios sentimentos naquele ataque. Os sentimentos de uma criança que cresceu sem o pai devido àquela guerra e que nunca imaginou que se tornaria o maior caçador de todos os tempos. O ataque realizado com a adaga de seu pai, além de ser muito poderoso, carrega a vontade de todos que Sun Jinwoo respeita. Ele parte o corpo de Antares ao meio e diz: me pergunto se você pode ver sua própria morte. De repente vemos o céu se quebrando. Era como uma quebra de dungeon. Túneis luminosos se abrem no céu. Os governantes chegaram ali. Antares dizia: eu não estava esperando por isso, mas isso não deveria ser possível. Tenho certeza de que não vi um portal quando cheguei aqui. Uma quantidade monstruosa de energia seria necessária para conectar os 2 mundos. Então, como o exército dos governantes está aqui, seres celestiais com suas asas angelicais e lanças nas mãos cercam Antares, que perguntava: você estava planejando isso desde o começo? Distorcer o espaço com um choque entre 2 grandes poderes e trazer seus aliados de outro mundo para cá? Eu pensei que o motivo de você ter distraído o exército e me trazido até aqui era porque queria ter uma luta sem intromissões, mas não tem nenhum jeito de você ter se comunicado com os governantes. A transformação de Sun Jinwoo estava se desfazendo e ele responde que sim, havia um jeito. Ele poderia se comunicar utilizando os receptáculos dos governantes
governantes. Os humanos, para quem eles deram poder, ainda estão aqui. Sung-Jin se lembra de Thomas Andre e Liu Zigang, os dois caçadores mais fortes do mundo depois dele. Antares olha para o alto, ele havia se regenerado e diz: é mesmo, você usou os receptáculos deles para preparar um portal para cá. Você encontrou uma forma de vencer a guerra, mesmo se perdesse a batalha. Eu perdi completamente por só ter olhado para a batalha menor. Nesse momento Sung pergunta: foi você, não foi? O monarca das chamas brancas e o monarca das bestas. Foi você que nos mandou atacar o monarca das sombras. Antares pergunta se o monarca das chamas brancas disse isso para Sung. Nesse momento lembramos dos momentos finais de Baran. O monarca das chamas brancas confessa para Ashborn quem foi o mandante daquele ataque. Sung-Jin sorri e diz: Ashborn te mandou um abraço. O caçador mais forte do mundo mostra seu dedo do meio para o monarca da destruição. O rei dos dragões fica furioso. Com isso entendemos, não eram apenas Baran Hakon e os outros monarcas mais fracos que tinham medo do poder de Ashborn. O rei dos dragões Antares também tinha medo do poder que o monarca das sombras possui e por isso tentou eliminá-lo desde aquela época. Vendo que foi descoberto, Antares parte para o ataque. Ele chama Sung de desgraçado, porém antes que pudesse fazer alguma coisa, seu corpo acaba sendo perfurado por várias lanças. Os governantes atacam. Eles impedem Antares de matar Sung-Jin e olhando para cima o monarca avista alguém. Esse é o fragmento de luz mais brilhante, o líder dos governantes. Antes que seu corpo desapareça, Antares dizia: o mundo está coberto por uma luz tão brilhante e uma sombra tão escura. Desde o começo eu não tinha nenhuma chance de vencer. Irei esperar o verdadeiro sono eterno, não no sono eterno que você criou. Vamos nos encontrar novamente. Sung-Jin sorri e responde: não se preocupe, vou te ver de novo em breve. O corpo de Antares se torna cinzas que desaparecem no ar.